Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Investindo com o Lucas. Hoje para comentar sobre um assunto que quem me acompanha sabe que eu não sou muito fã, que é especulação. Como a gente tá vendo, galera, a gente tá falando aqui da GameStop. Antes da gente entender tudo o que aconteceu, por que essa empresa saiu de incríveis 3 dólares e 93 centavos para incríveis 325 dólares, o que dá pra gente uma multiplicação de incríveis 8.000%, isso no período de um ano. Imagina você ganhar 8.000% em um ano, isso dá uma multiplicação de 82 vezes. São 325 dólares que ela custava, dividido por 3,96. São 82 vezes de multiplicação, e isso parece ser excelente. Isso dá uma impressão de que a Bolsa de Valores permite grandes ganhos muito rápido, não é mesmo? Sim, isso pode acontecer, mas não é comum, isso não é a regra. Então, se você está entrando em Bolsa de Valores por causa desse vídeo, assiste até o final, que eu vou te explicar o porquê que isso aqui aconteceu e por que isso aqui não é normal acontecer. Mas antes, eu peço encarecidamente que você se inscreva no canal, deixa aquele like e bora para a nossa vinheta. Bom, galera, esse movimento que aconteceu a gente está chamando de short squeeze. Mas antes da gente entender exatamente o que é esse short squeeze, como é que funciona, por que isso aqui aconteceu, vamos entender quem que é essa tal de GameStop primeiro. Bom, a GameStop ela é uma empresa basicamente focada em varejo de jogos. Sabe quando a gente ia na loja, às vezes comprar jogo de PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, é aí que tá entrando o ponto. Essa empresa ela é focada em venda de mídias físicas, quando a gente comprava CD ainda para os jogos. Hoje em dia, a maioria dos jogos você consegue comprar através da própria internet. Você compra o jogo online, baixa ele no seu computador ou no seu console, no seu videogame, e você não tem necessidade de mídias físicas. E essa empresa é justamente uma empresa focada em mídias físicas. Então você já imagina o problema logo aí, né? Então a GameStop é uma empresa varejista de jogos de videogame, entretenimento, fundada em 1984, lá nos Estados Unidos. Indo um pouquinho além, é importante a gente saber quais são os números internos dessa empresa. Será que essa empresa, mesmo passando por todo esse processo, ela entrega lucro? Afinal, o mais importante para você investir numa empresa por longo prazo é ela entregar lucro. Então, estou aqui no site do Fundamentei, justamente com a GameStop, para a gente fazer uma análise básica dela aqui. Ela foi fundada em 1984, tem 37 anos, foi listada em bolsa faz 19 anos, tem 20 mil funcionários e hoje ela vale 24 bilhões de dólares, sendo que pouco tempo atrás ela valia 200 e poucos milhões de dólares, que foi justamente por conta dessa multiplicação de 82 vezes que a gente viu aqui. Indo agora para os números da empresa, a gente consegue ver aqui desde 2015 que a empresa entrega receitas cada vez menores, ou seja, a receita é o volume de vendas. A empresa tem vendido cada vez menos, ou o volume de vendas caiu quase pela metade num período de 5 anos. Isso é preocupante. Óbvio que as vendas caírem reflete no lucro da empresa também, que é justamente aqui o net income, o lucro líquido. O lucro também veio caindo até em 2019 ele começar a ser prejuízo, 2020 prejuízo, nos últimos 12 meses prejuízo. A dívida que ela tem é de 1,1 bilhões, enquanto o dinheiro que ela tem em caixa é 400 milhões. Com o resultado que ela tem hoje, ela não consegue pagar a dívida dela nunca, que é justamente o que a dívida líquida sobre o EBITDA entrega pra gente. Então, L significa prejuízo. Fora isso, mesmo quando ela era boa, ela tinha margens baixas que pioraram e o ROI também, aí o retorno patrimonial veio se deteriorando ao longo do tempo. Mas se você não tá entendendo nada disso, não tem problema, clica no link do card aqui em cima, onde eu ensino você a fazer essa análise aqui que eu fiz de forma simples e descontraída. Bom, então qual seria o meu parecer sobre essa empresa? Bom, é uma empresa que vem entregando cada vez menos vendas, vem entregando prejuízo, a dívida tá alta, as margens não eram boas mesmo quando ela era uma boa empresa. Então por que raios que essa empresa subiu incríveis 8.000% nos últimos 12 meses? Bom, esse movimento que aconteceu a gente chama de short squeeze. Vamos aqui para um documentinho do Word para a gente entender melhor. Antes da gente entender o que é o short squeeze, a gente tem que entender o que é um short. Mas antes da gente entender o que é um short, a gente tem que entender o que é um long. Quando a gente fala de bolsa de valores, a gente pode tanto comprar ações quanto vender ações. E normalmente, quando a gente compra ações, a gente está investindo para o longo prazo. Então, o long é justamente disso, de longo prazo.
é você estar comprado em ações. O que quer dizer estar comprado em ações? Que você tem as ações, elas são suas e você está carregando para o longo prazo. E a gente vê, às vezes, alguns fundos de ações, fundos multimercado, que tem esse long aqui no meio. Significa que eles são comprados, apenas compras de ações. Lógico que eles podem vender também essas ações em algum momento, mas esse long significa que ela é focada em investimento de compra de longo prazo. Indo um pouquinho além, a gente já entra aqui no short. O short é justamente o contrário disso aqui. O short é você estar vendido em ações. Mas como assim estar vendido em ações? Bom, no long você está apostando na alta do mercado, na alta daquela empresa em questão. No short você está apostando na queda daquela empresa em questão. Ou seja, você vai ganhar dinheiro com ela caindo. Vem aqui que você já vai entender o mecanismo comigo. Ó. No long, vamos supor que eu compro uma empresa por R$10 cada ação. Só que aí daqui a alguns anos essa empresa ela está, por exemplo, R$40. Eu tive uma multiplicação aqui de 4 vezes, que são 300% aí de multiplicação. 100% é o dobro, 200% é o triplo, 300% é o quádruplo. Então a gente teria quadruplicado o dinheiro nessa operação, ou seja, eu tive um lucro de R$30 por ação, lucro de R$30 por ação. Então, esse aqui foi o resultado que a gente teria nesse long. Não necessariamente você tem que vender as suas empresas para ter lucro, você pode lucrar com os dividendos e tudo mais, mas a operação short, ela é justamente o contrário. Você não está apostando na alta, porque aqui no long você ganha com a alta daquela empresa. No short você ganha com a queda. Então, seria o cenário contrário. Vamos supor que uma empresa ela vale R$40 na bolsa no momento 1. Vamos supor daqui 5 anos essa empresa esteja avaliada aí em R$10. Olha só o que aconteceu. Você vendeu a sua ação a 40, ou seja, você recebeu R$40 e depois você recompra ela a R$10, ou seja, ficou R$30 no seu bolso. Nesse mesmo caso, você também teve o lucro de R$30. Olha só que interessante. Você ganhou com a venda de uma empresa. E aí pode vir um questionamento estranho na sua cabeça. Lucão, como que eu vendi um negócio que eu nem tenho? Esse procedimento ele chama venda a descoberto. E se você não está entendendo muito aqui, fica tranquilo que tudo isso aqui é para explicar o que é o short squeeze e por que aconteceu esse resultado aqui com a GameStop. Voltando aqui, vamos lá, venda a descoberto é você vender alguma coisa que você não tem. Eu posso vender uma ação a R$40 que eu não tenho? Pois é. Como que você faz isso? Você vai pegar de quem está alugando as ações. Não sei se você já ouviu falar na categoria de aluguel de ações, mas você pode alugar ações de outra pessoa, vender, recomprar e devolver para essa pessoa. Para quem alugou não muda nada. Porém, para quem pega alugado e faz essa operação, dá para tentar tirar lucro no curto prazo. Inclusive é por isso que chama short, é uma operação curta. A ideia de você shortear ou você estar short é justamente você fazer operações curtas, né? Do inglês short significa curto. Então são operações mais curtas ali de curto prazo para tentar obter rentabilidade, como nesse caso aqui, você vende mais caro, recompra mais barato, devolve para quem alugou para você. Lógico que tem uma taxinha de aluguel de ações, que depende da ação, é mais caro, é mais barato. Não vou entrar nesse mérito aqui agora, mas é justamente esse mecanismo que permite que as pessoas vendam as ações e recomprem depois. Nesse exemplo que eu dei desse short aqui, a pessoa lucrou. Porém, agora entrando um pouquinho mais no que estava acontecendo com a GameStop, aconteceu justamente o contrário. Gato, sai daí. Você vai se matar, gato. Sai daí. Você quer morrer, gato. Aqui nesse short 2, eu vou dar um exemplo hipotético. Vamos supor que a pessoa comprou a ação por R$10. Só que ele estava apostando na queda. Ele queria que caísse, talvez para 5, talvez para 2, talvez para R$1. Depende aí do que o cara estava mirando. Eu não sou fã desse tipo de operação, eu não uso esse tipo de operação. Normalmente quem investe por longo prazo e conhece a metodologia não usa esse tipo de mecanismo, mas o cara estava mirando aí na queda. Então ele queria que caísse para, sei lá, R$1 para ele vender a 10, recomprar depois a 1 e ganhar R$9 por ação de lucro. Aqui eu dei o exemplo de lucro de R$30, só que parece pouco, né? Só que quando o cara compra 1.000 ações, ele teria R$30 mil de lucro. E parece simples eu falando aqui, mas é um mecanismo muito complicado, então toma cuidado, não faça isso sem você entender o que você está fazendo. Então, nesse short 2, a gente tem justamente o cenário oposto acontecendo. As pessoas estavam vendidas a R$10, e aí vamos supor que por algum acaso essa empresa suba para R$20. Aí esse cara vai se ferrar, porque ele vendeu a 10, depois ele vai ser obrigado a recomprar por 20. E olha só, ele vai ter um prejuízo de R$10. E note que, no primeiro caso aqui do long, se essa empresa cai para zero aqui nesse caso, o máximo que a pessoa pode perder é R$10, né? Então ele está limitado na perda.
Na operação long, você não corre esse risco. Já na operação short, o limite de prejuízo não existe. Se essa empresa for para 30, esse cara vai perder R$ 20 por ação. Se a empresa sobe para 50, ele vai perder R$ 40 por ação. Então, o prejuízo na operação short, ele é ilimitado. E esse que foi o grande ponto que desencadeou o short squeeze, que a gente já vai entender o porquê que isso aqui aconteceu. Bom, como a gente sabe, a bolsa de valores, ela flutua com oferta e demanda. Depende do número de pessoas querendo vender e do número de pessoas querendo comprar. Se tem muita gente querendo comprar alguma coisa, ela sobe de preço, que foi justamente o que aconteceu. Por que que essa empresa subiu tanto? Porque muita gente querendo comprar e pouca gente querendo vender. E a gente já vai entender o porquê que isso aqui aconteceu com uma empresa que não tem fundamento nenhum. Olha só, prejuízo, prejuízo, prejuízo. Por que que uma empresa que tem todo esse prejuízo entregou esse resultado de rentabilidade? O que acontece é que nessa empresa existia cerca de 140% de todas as ações estavam sendo negociadas em short, ou seja, todas as ações do mercado e mais um pouco daquela empresa específica estavam em posições vendidas, tanto por fundos quanto por pessoas físicas. Então, tinha muita gente apostando na queda dessa empresa. E aí você pode se perguntar, mas Lucão, como que 140 das ações estavam em posições vendidas se tem um número limitado de ações no mercado? Justamente porque as pessoas que vendiam para outras pessoas que compravam, essas pessoas também alugavam para outras pessoas que revendiam e recompravam de outras pessoas. Então tinha mais do que o número de ações em circulação em posições vendidas. Parece meio complexo, mas não foca nisso aqui agora. E para você ter ideia, aqui no Brasil, a Bolsa de Valores não permite que a gente exceda 20% de posições vendidas, justamente como mecanismo de proteção para não acontecer o que a gente já vai entender que é o short squeeze. Tá, então partindo desse ponto, teve um grupo de um fórum americano que chama Reddit, vou até mostrar aqui para vocês saberem quem que é. Esse grupo aqui é um fórum, na verdade, que tem uma cacetada de discussões lá dentro, mas aqui no Reddit acontece tudo que é coisa doida na internet, ó. Inclusive tem aqui, ó, GameStop, Reddit, tem um monte de matéria. E o que que aconteceu? Essa tal de Reddit juntou um grupo de uma galerinha lá que sabia que isso estava acontecendo e resolveu manipular o mercado. Isso é crime. E como que eles conseguiram manipular o mercado? Bom, eles sabiam que isso aqui estava acontecendo, de 140% das posições estavam vendidas, e o que que eles fizeram? Cara, vamos subir o preço dessas ações, vamos comprar essas ações, porque como eu falei, o mercado funciona com oferta e demanda. Se tem muita gente comprando, a tendência é que o preço suba. Então os caras falaram, vamos manipular o mercado, vamos fazer essas ações subirem. Com essas ações subindo, esse monte de fundo, esse monte de pessoa que está vendida no negócio vai ver o preço da ação subindo, o prejuízo delas aumentando, e elas vão ser obrigadas a recomprar. E não deu outra, foi o que aconteceu. Na operação short, o seu prejuízo ele é ilimitado. Então, se a ação subir para 60, seu prejuízo vai para 50. Se a ação subir para 100, o seu prejuízo vai para 90. Então, o que que acontece? Como que você consegue sair desse prejuízo para que ele não aumente? Como a pessoa estava vendida, ela é obrigada a recomprar. E agora você imagina o volume de pessoas perdendo dinheiro com esse movimento, tendo que recomprar as ações. E é aí que acontece o short squeeze, que é um movimento abrupto, forte pra caramba, que fez justamente aqui, desde o dia 20 de janeiro, as ações saírem de $39 para incríveis $325, e deu aqui uma multiplicação de 730% em coisa de uma semana. Incrível, né? E esse é o movimento do short squeeze. Por que que ele acontece? Porque as pessoas que estão tendo prejuízo aqui no short, como eram muitas posições vendidas, elas são obrigadas a recomprar para parar de ter prejuízo. Porque se elas mantiverem a posição, o prejuízo pode continuar aumentando indefinidamente. E isso potencializa o processo. Então é a bola de neve se formando. Porque quem está vendido é obrigado a recomprar, e aí pessoas que estão de fora da bolsa veem esse movimento e entram também. Além das pessoas do Reddit, que sabiam o que estava acontecendo e estavam comprando. Então foi um movimento em massa de compra. Além também que teve o movimento dos derivativos das ações, que são as opções, que aconteceu um movimento muito similar, impactou mais ainda, que potencializou, na verdade, o que a gente chama de gamma squeeze. Não vou entrar nesse mérito aqui agora, só para você saber que existe isso. E normalmente eles são operados por robôs, e esse foi o resultado. 140% das posições vendidas, o pessoal tendo que recomprar desesperadamente, e isso resultou nessa alta absurda que a gente está vendo aqui, justamente aqui da GameStop. Esses valores vão se manter elevados aqui a 325%? Vão continuar subindo? Não sei, não dá para saber. Aparentemente não, porque não justifica uma empresa que entrega tanto prejuízo ter saído de incríveis $3 para $325. Então é altamente improvável que ela se mantenha nesses valores. Não é nenhum tipo de recomendação de compra ou venda. Inclusive, eu não uso esse tipo de operações no meu portfólio.
Quem investe por longo prazo sabe que esses movimentos aqui são puramente especulativos e tem que tomar muito cuidado com isso. Se você está entrando na bolsa agora, conhecendo a bolsa através desse movimento que deu rentabilidades absurdas, fique ciente que essa não é a regra, essa é a exceção. A gente não pode estudar alguma coisa para o nosso futuro baseado em exceções. A gente tem que estudar o que de fato entrega resultado no longo prazo, como muitas coisas que o Jeremy Siegel ensina nesse livro, coisas que o Warren Buffett ensina ali também, coisas que eu ensino no meu curso, no meu treinamento, no Método Investindo com o Lucas, que inclusive eu vou abrir as matrículas agora em fevereiro. Então, se você tem interesse, clica no link aqui embaixo da lista de espera, se inscreve lá para você ser avisado quando as matrículas abrirem. Então, tome muito cuidado com esse negócio aqui de GameStop. A empresa saiu de um valor de mercado de quantos milhões? Vamos calcular aqui agora, ó. Ela saiu de 3,93 para 325, vamos lá, 325 dividido por 3,93, ela se multiplicou em 82 vezes. Se hoje ela vale na bolsa 22 bilhões, ela custava cerca aí de 270 milhões de dólares, ou seja, uma empresa que custava um ano atrás 270 milhões de dólares, hoje valer 22 bilhões de dólares, com os resultados que ela tem hoje, é altamente especulativo. Para vocês terem ideia, o volume de negociações nos últimos dias foi maior do que o volume de negociações de Apple e de Tesla, que são mais de 20 bilhões de dólares por dia. Para vocês terem ideia como esse movimento especulativo foi grande. E tudo isso causado por um efeito dominó, que foi o Reddit com os grupos deles que causaram. Óbvio que isso foi potencializado por conta do Reddit, poderia acontecer também por conta de outros motivos. Então, algumas lições que ficam pra gente. A bolsa no curto prazo é totalmente irracional. Se você está entrando em bolsa para colocar dinheiro de curto prazo, não faz isso. O que a gente sabe é que no longo prazo, a cotação daquela empresa, o preço que ela vale na bolsa, vai acompanhar o lucro dela. No curto prazo é loucura. Não ponha dinheiro em bolsa, dinheiro que você vai precisar para amanhã, para semana que vem, para ano que vem, para daqui talvez 5 anos. Dinheiro para bolsa é mais de 5 anos, preferencialmente dinheiro que você nunca pretenda tirar de lá. Ah, mas Lucão, se eu nunca vou tirar de lá, como que eu vou ganhar dinheiro? Existem diversas formas de ganhar dinheiro com ações, tanto com aluguel de ações, que foi o que a gente viu aqui, você pode alugar para outras pessoas, tanto com dividendos, com juros sobre capital próprio, com rendimentos, com bonificações. Tudo isso é pago na sua conta corrente, você não precisa fazer absolutamente nada. E eles vêm justamente dos lucros que aquela empresa gera. Por exemplo, a própria GameStop, a gente viu, ela entrega prejuízo. Então não tem como uma empresa que gera prejuízo pagar dividendos para você. Os dividendos caem na sua conta corrente, sem você precisar fazer absolutamente nada. Então talvez, se você invista por longo prazo, você nem precise vender as ações, porque talvez você acumule um número tão grande de ações e talvez só com os dividendos você vai ter a sua renda passiva para construir ali a sua aposentadoria, que é o foco justamente do que eu ensino aqui. Outra coisa que a gente pode tirar de aprendizado aqui é que especulação gera mais especulação, porque a ideia era justamente esses fundos que vendiam, que estavam shorteados ali naquela empresa, vendendo a descoberta daquela empresa, eles estavam especulando que a empresa ia dar ruim. E beleza, por um tempo deu certo, a empresa continuou caindo justamente por conta do volume de vendas estar muito maior do que o volume de compras, que foi o que a gente viu agora há pouco. Esse preço dessa ação foi caindo. Porém, chegou um ponto que ela estava tão shorteada, com mais de 140% das posições vendidas, e aí teve esse primeiro dominó que caiu, que começou a desencadear esse efeito em cadeia, e gerou a especulação reversa, onde outras pessoas começaram a ver, comprar, achar que o negócio é bom, e aí gerou toda essa especulação. E esses movimentos são altamente imprevisíveis. E tiveram alguns fundos, inclusive, que perderam mais de 2,7 bilhões de dólares, com quedas de 15% no patrimônio do fundo. E tiveram diversas pessoas postando prints no Reddit com ganhos de 3 milhões por dia, com rentabilidades absurdas, e isso estimulou mais pessoas ainda a comprar. Então foi um efeito manada absurdo. E tudo isso fez com que a GameStop fosse uma das ações mais negociadas do mundo. E aí vem a pergunta, será que o órgão de fiscalização americano, o SEC, vai fazer alguma coisa? Porque isso é claramente um tipo de manipulação de mercado. E, poxa, vender um negócio que você nem tem também teria que ser não permitido, então fica meio nessa. E isso é perigoso porque até mesmo se você tem a certeza absoluta que uma empresa vai quebrar e você apostou na queda dela e você tá shorteado, vamos supor que você toma um short squeeze antes, você vai perder toda a sua grana. A gente viu pessoas indo do milhão pro zero e pessoas do zero pro milhão, justamente por conta desses movimentos especulativos. Você não pode investir com base num negócio que é altamente imprevisível. E aí os brasileiros, como a gente não pode deixar de citar, os caras já estão querendo fazer isso com a IRB também. Só que aqui no Brasil é muito mais difícil acontecer esse tipo de movimentação. Se a gente pegar de novo aqui para olhar, não nos últimos um ano, mas nos últimos um mês, por exemplo, olha esse movimento.
movimento. O negócio foi de $347. De um dia para o outro, ele foi para $193. Foi uma queda de 44% em um dia. Depois voltou, foi uma alta de 67% em um dia, que foi hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo. Toma cuidado de você ficar assistindo isso aqui e sentir a tentação de entrar. A gente sabe que ganância e investimentos não combinam. Quando você fica muito ganancioso, a tendência é que você deixe essas coisas falar por você e você acaba entrando ali, às vezes, com mais dinheiro do que você deveria. E a chance é que você realmente perca dinheiro e seja mais uma daquelas pessoas que fala que a bolsa de valores é cassino. Esse tipo de movimento não é comum. Isso aqui é realmente um cassino. Agora, quando a gente fala de realmente investir pro longo prazo, pegar aqui empresas, se a gente pegar uma média aqui das empresas nos últimos 200 e poucos anos, a gente vê que as ações realmente têm um crescimento muito absurdo. Olha só que interessante, dando pau até mesmo em títulos e letras aqui, que são as rendas fixas. Então, sim, se você investe por longo prazo, com fundamento, você consegue ter um excelente resultado. Óbvio que você não vai fazer 47% num dia. Você vai fazer ali, sei lá, se você pegar a média das ações dos últimos anos, ações dolarizadas, você vai conseguir um retorno muito acima da média e acima da inflação. Porque com as ações, justamente, você está se tornando sócio de empresas e essas empresas vendem produtos. Então, elas mesmas aumentam os preços dos produtos e elas ganham mais dinheiro com isso. Você sendo sócio, você ganha dinheiro com isso no longo prazo, que é muito importante você saber analisar uma ação. Toma cuidado com o curto prazo, com ganância, porque isso realmente quebra pessoas. A gente viu pessoas saindo do milhão, caindo para o zero, pessoas do zero indo para o milhão. Isso parece ser maravilhoso, parece um mundo mágico, um conto de fadas, mas isso realmente é muito perigoso. Bom, galera, então são esses ensinamentos que eu queria passar aqui para vocês. Espero que você tenha entendido o que é um short squeeze, esse movimento de muitas pessoas vendidas, aí do nada começa as pessoas comprarem, aí quem estava vendido tem que comprar também, e isso gera mais um efeito manada absurdo e modifica altamente o mercado, dando rentabilidades absurdas. Entenda que isso não é recorrente. Então é isso, manda para aquele seu amigo que quer entender o que foi esse short squeeze, que não entendeu muito bem, que está em dúvida sobre como funciona. Se esse vídeo te ajudou, deixa aquele like, se inscreve no canal. A lista de espera do Método Investindo com o Lucas está aqui embaixo, caso você queira se inscrever e fazer parte da próxima turma, que eu vou abrir agora em fevereiro de 2021. Então é isso, Lucas aqui, aquele abraço, valeu, falei até, e bora ficar milionário.